Podeis muito bem desviar-vos do prazer que tendes, quando tomais as coisas que vos são necessárias. Devemos proceder como faria aquele que, ao passar por uma rua, encontrasse muita lama, tomar outro caminho sem pensar mais nisso. É verdade que é bom cortar rente por toda a conversação que não trata do bem espiritual, mas não se deve interromper nem o pai nem a mãe quando eles começam uma conversa. Logo que a acabam, porém, deve-se-lhes falar espiritualmente para sua consolação, sem, contudo, fazer de doutora. Escutai-os com tranquilidade, sem os interromper, pois não é minha intenção que isso se faça, senão as pessoas que trazem muitas novidades do mundo, das quais vos não deveis informar. Ponde a vossa confiança em Deus, pois os pais esquecem-se depressa dos filhos. A humildade é uma virtude tão excelente que é preciso ser bem santo para ter na perfeição. É ela que traz todas as outras. Ora, fazermos as nossas ações com espírito de humildade é fazê-las já com essa intenção. Assim deveis fazer em todas as vossas ações, em todas as vossas obras, a fim de imitar nosso Senhor, que se humilhou até a morte de cruz. Devemos ficar muito satisfeitas por ter alguma coisa que possa servir aos outros, como emprestar as coisas da sacristia. Santo Deus, emprestai-as de boa vontade. Se Deus permitir que elas se estraguem, dar-vos-á com que comprar outras. Ademais, essas coisas importam tão pouco que se não deve ocupar o espírito com elas, mas ocupá-lo com a vida eterna. É verdade que a caridade é que dá valor às nossas obras, e só Deus nos-la pode dar. Esperai-a mais dele do que de vós mesmos. É bom que não gosteis de falar de vós. Falar bem ou mal de nós mesmos é sempre melhor fazê-lo o menos possível. O artigo da castidade consiste principalmente em ter uma grande simplicidade e pureza de coração, e não em ter pensamentos contrários, isto é, voluntariamente. Pouco importa que a palavra de Deus seja dita em estilo elevado ou simples. Isso são coisas do espírito humano que em tudo prefere o que é aparatoso. Devemos abandonar-nos nos braços de Deus e servi-lo da maneira que lhe aprouver. O verdadeiro zelo consiste em nos deixar guiar por Deus e pelos nossos superiores. Importa muitíssimo alimentar as almas com as verdades e luzes da fé. Ainda que nisso haja dificuldade, não se deve deixar de o fazer e não se lhes deve permitir o ocuparem-se nessas pieguices e sentimentos que são tudo quanto quiserem, exceto virtude verdadeira. Falar muito não serve para nada. O que importa é fazer. Entrastes na religião por amor de Deus. Está indiferente quanto aos caminhos pelos quais for do agrado da sua bondade conduzir-vos, quer seja pelos da consolação, da aflição ou abjeção. Merecereis tanto com uma coisa como com outra. Minha filha, Santa Blandina, quando os pagãos a martirizavam, dizia: sou cristã. Da mesma maneira, nós, quando temos alguns sofrimentos físicos ou morais, devemos dizer: sou cristã. A dificuldade que temos em sofrer a abjeção e o temor de ser humilhada são imperfeições às quais todos estamos sujeitos. Não nos devemos admirar disso, mas cobrar ânimo e entregar o coração a Deus, não desejando outra coisa senão agradar-lhe. A humilhação não é tão má e não nos fará tanto mal como pensamos e nos parece. Não tenhamos tanto medo dela. Vede nosso Senhor, que se humilhou tanto até a morte, e todos os santos que procuraram com tanto afã as ocasiões de praticar esta virtude. Regozijai-vos, pois, com aquelas, se vos depararem. Recebei-as de bom grado e com amor. Aceitai, amai e abraçai o aniquilamento e a abjeção,
e que o vosso afeto esteja em Jesus Cristo crucificado. Não vos admireis de ver que tendes vaidade. Combatei-a com fidelidade, e contanto que não façais nada levadas por ela, não há mal nisso. Desejais saber como se entende que devemos meditar a lei de Deus dia e noite. É fazer todas as nossas ações para a sua maior glória e ter o coração atento a Ele. Mas não penseis que para isso seja preciso estar sempre de joelhos. Permitais o que é que eu faço para não me perturbar com coisa nenhuma, vendo todas com tanta azáfama. Eu não vim trazer a perturbação ao mundo, já cá encontro bastante. Fico tão satisfeito quando me perguntam onde estou hospedado, de dizer que é em casa do jardineiro das nossas filhas da Santa Maria. Há poucas mulheres que não sejam teimosas. Quando se encontra uma que o não seja, deve-se lhe dar grande apreço. E quando nos vêm tentações de inveja, de que as nossas irmãs fazem as coisas mais bem feitas, ou que são mais estimadas do que nós, devemos torcer o coração como se fosse um lenço, para o fazer chegar à razão. Não, minha filha, não vos deveis entreter com vontadezinhas que rebaixariam o vosso coração e o impediriam de se aplicar às virtudes sólidas. Ora, quanto ao frio, sabeis quando deveis sofrer? É quando a superiora vos manda à horta apanhar ervas e que vos arriscais a que as mãos se vos gelem ao apanhá-las. Como é por obediência, não deveis deixar de o fazer. Devemos ter uma grande paciência com as nossas irmãs e ajudá-las e aliviá-las em tudo quanto pudermos, e não pensar que o seu mal não tem importância, pois não nos compete a nós julgá-lo. Não iremos para o céu por ter cantado bem, mas sim por ter obedecido. Deus não nos pedirá contas de se rezamos muitos ofícios, mas sim se fomos muito submissos à sua vontade. Perguntai-me ainda como se entende o que dizem as constituições: não vos servimos do nosso coração, nem dos olhos, nem das palavras, senão para o serviço do Esposo Celeste, e não para o das inclinações humanas. Ó minha filha, falais-me de uma perfeição que bem poucas pessoas praticam, ainda que todas o deviam fazer. Por exemplo, minha filha, há uma das nossas irmãs de quem vós gostais muito, e outra da qual não gostais tanto, e por isso não a vereis com tão bons olhos como a primeira. Ora, se a amasseis puramente por Deus, com tão bons olhos veríeis aquela de quem não gostais, como aquela de quem gostais muito, e tanto bem desejaríeis a uma como a outra. É verdade que eu amo muitíssimo toda a gente, sobretudo as almas simples. Quanto ao respeito com que vos parece, eu procuro tratar a todos. A civilidade assim nolo ordena, e também isso é uma coisa natural em mim. Nunca soube fazer o que muitas pessoas fazem, isto é, logo que são elevados a alguma dignidade, parece-lhes que se devem fazer respeitar por todos, e quando escrevem, não querem pôr senão as pessoas de muito respeito, humílimo e muito humilde. E eu ponho a todos, a não ser que escreva a Pedro ou a Francisco, meus criados, que eu lhes pusesse muito humilde servo. Pensariam que estavam zombando deles. Eu não faço grande diferença de uma pessoa para outra. Falando-lhe uma irmã da condescendência, como podia ser tão igual com todos, disse-nos: não tenho nisso grande dificuldade. Nunca me custa fazê-lo. O que me custa é quando o não faço. Não tenho por natureza uma vontade forte, e de resto não devemos nós ser assim condescendentes com o próximo? De maneira nenhuma sei violentar as inclinações dos outros. Quando vejo que desejam alguma coisa, deixo fazer o que querem. Mostrando-lhe ela que desejava muito adquirir o seu espírito de condescendência para o imitar, disse-lhe que acontecia muitas vezes ter que ir para o locutório quando tocava para o ofício, e que até no dia de Natal
não tinha ido às completas por uma coisa ligeira e de pouca importância. Respondeu-me: isso é uma verdadeira condescendência, minha filha, como também é agora uma condescendência da vossa parte estardes aqui comigo. Foi no dia de Santo Estevão, durante Noa, que ele nos falou com tanta suavidade desta virtude. Disse-nos ainda: é preciso habituar os seculares a virem fora do tempo dos ofícios, tanto quanto possível, falando-lhe dos sermões e confissões. Gosto muitíssimo de ouvir a palavra de Deus. Não tenho em mim nada de bom senão isso. Cometo várias faltas na confissão, mas há duas que não faço. Não sou de nenhum modo curioso nem fingido. Mostrou-nos uma vez que desejava que a fundação de Besançon se fizesse e disse-nos que tinha grande satisfação em que o nosso instituto se propagasse, porque nele se vive com muita paz e doçura. Dizendo-lhe uma vez que tínhamos um grande desejo nesta casa de adquirir o seu espírito, respondeu-nos: Deus vos livre disso. Procurai adquirir o Espírito de Deus e de Santo Agostinho. Um dia, tendo ele levado 1h30 a confessar uma irmã, dissemo-lhes que sua doçura era admirável em ter tido a paciência de a ouvir durante tanto tempo, ao que respondeu: bem, bem, os doentes devem tratar-se como doentes. Quando dão conta da consciência, é bom cortar pela conversa tanto quanto possível. Perguntamos-lhe se era a intenção das constituições dizer-se à superiora o que se pensa dela. As constituições mandam-nos ter com a coadjutora. Respondeu-nos que o que tinha posto nas constituições não tinha sido senão por causa daquelas que não têm confiança de o dizer à superiora, mas que as mais francas são as melhores. Sim, minha filha, podeis receber pretendentes que não são filhas legítimas e também aquelas cujos pais tenham sido executados por algum crime, pois as filhas não têm culpa disso. Dizendo-lhe eu que não me tinha atrevido a receber aqui uma por não o aprovarem, respondeu: que pena, não no-la terdes mandado para Nesse. Não, nunca se deve permitir às nossas irmãs o deixarem os ofícios por causa dos trabalhos, ainda mesmo que seja da sacristia. Pode-se algumas vezes fazê-las deixar a leitura, mas raramente. Oh, quão felizes são aquelas que gostam muito de seguir a comunidade em tudo e por tudo. Deus fez-lhes uma grande graça. Vou contar-vos o que me aconteceu uma vez com um bom religioso que desejava muito fazer mais penitências e mortificações do que a comunidade fazia. Falei-lhe eu largamente da felicidade de seguir a comunidade em tudo e pedi-lhe que começasse a fazê-lo, ao que ela anuiu. Dali algum tempo, veio procurar-me e agradeceu-me muito, dizendo-me que me devia a sua felicidade. Ao eu dizer-lhe, uma irmã, que às vezes irmãs que são naturalmente sóbrias e que de ordinário não comem senão a terça parte das suas porções, se devia fazê-las comer mais, respondeu que era melhor, durante algum tempo, o acostumarem-se a fazê-lo, mesmo que lhes custasse. Assim era preciso, porque comer pouco, com a continuação, poderia ser-lhe prejudicial. Não há pecado venial em comer com gosto. Isso são imperfeições da nossa natureza. É preciso moderar a avidez e corrigirmos-nos das palavras ásperas. Quanto a mim, não sou muito dado a censurar. São Bernardo diz que se encontram poucas pessoas iguais na maneira de dirigir, mas que a direção doce e suave é a mais útil. Faça-se o que se fizer e vire-se para onde se virar, chega-se sempre à mesma conclusão. Vejo que todas as superioras desejam ver longe dos seus mosteiros as irmãs enfadonhas e caprichosas, pois o espírito humano é assim, não se deleita senão nas coisas agradáveis.
Mas eu sou inteiramente do parecer que se não abra a porta às irmãs que o desejarem para a mudança de mosteiro, mas que só mudem aquelas que, sem o desejarem, forem por alguma razão legítima mandadas pelos superiores. Pois, de outra maneira, o menor desgosto que uma irmã tivesse seria capaz de inquietar e enganar. E, em vez de se mudar a si mesma, pensaria ter suficientemente remediado o seu mal mudando de mosteiro. Tenho quase a mesma aversão ao desejo que têm as superioras de aliviar as suas casas por meio de fundações, pois tudo isso procede de prudência humana e da dificuldade que cada uma tem de levar a sua cruz. O meu parecer será sempre que nunca se deixem de receber na congregação as pessoas enfermas, a não ser que tenham as enfermidades marcadas nas regras e constituições. Recebei as enfermas. Acreditai-me, a prudência humana é inimiga da bondade do crucifixo. Recebei caritativamente as coxas, as corcundas, as vesgas e até as cegas, contanto que tenham reta intenção, pois não deixarão de ser belas e perfeitas no céu. E se perseverar em fazer esta caridade àquelas que têm estas imperfeições corporais, Deus enviará, contra a prudência humana, um grande número de perfeitas e agradáveis, mesmo aos olhos do mundo. Conselhos que o nosso bem-aventurado Pai deu à nossa irmã Cláudia Simpliciana, religiosa do nosso mosteiro de Annecy. Dizeis que haveis de fazer o que eu faria se estivesse aí dentro, minha querida filha. E que faria eu? Não sei, nem posso saber. De certo não faria tão bem como vós, porque não valho nada. Mas parece-me que, com a graça de Deus, havia de estar com tanta atenção na prática das virtudes e das pequenas observâncias aqui estabelecidas, que procuraria por este meio ganhar o coração de nosso Senhor. Havia de guardar bem o silêncio, contudo, falando algumas vezes, mesmo durante o silêncio, isto é, sempre que a caridade o pedisse, mas não por outro motivo. Havia de falar com doçura e sempre em voz baixa, pondo nisso uma atenção particular, porque assim o ordenam as constituições. Oh, isso parece-me que o faria. Abriria e fecharia as portas sem fazer ruído, pois a nossa mãe mandou que assim se fizesse, e nós queremos fazer tudo o que ela quer. Havia de trazer os olhos muito baixos e andar silenciosamente, porque Deus e os seus anjos nos estão sempre a ver e amam muitíssimo os que procedem bem. Parece-me que se me tivesse dado inteiramente a Nosso Senhor, como se faz na profissão, me havia de abandonar completamente aos cuidados da sua providência, eu e tudo o que me diz respeito, deixando fazer de mim tudo quanto quisessem. Pelo menos assim me parece. Se me dessem algum cargo ou emprego, havia de estimá-lo muito e procuraria desempenhar o melhor possível tudo aquilo de que me encarregassem. E se me não dessem emprego nenhum, e não se quisessem servir de mim para nada, em nada me meteria, ocupando-me só em obedecer e amar muito a nosso Senhor. E parece-me que o amaria de todo o coração. Fossem quais fossem as minhas ocupações, nisso aplicaria o meu espírito mais que me fosse possível e a observar as regras e constituições. Oh, isso devemos fazê-lo o melhor que pudermos, pois para isso é que nós ambos nos fazemos agora religiosos. Não é verdade? Folgo muito que haja aqui uma irmã Cláudia Simpliciana, pois a estimo de todo o meu coração. A minha irmã Cláudia Simpliciana. Deseja ela ter o meu lugar no mosteiro e fazer as coisas cada vez melhor. E não é isso que ambos desejamos? Procuremos, portanto, pô-lo em prática o melhor que pudermos. Para o conseguir, mortifiquemos deveras e com simplicidade as nossas inclinações, pois só isso pode obstar a que adiantemos na perfeição. Coisa alguma nos deve impedir
de fazer bem tudo o que está marcado nas nossas constituições. Com a graça de Deus, podemos e devemos fazê-lo. Nunca nos devemos admirar de estar sujeitos a cometer faltas, nem com isso desanimar. Havemos de cometê-las sempre, pois Deus assim o permite, para nos fazer praticar a humildade. Por nós mesmos não podermos fazer outra coisa. Parece-me que se eu aqui estivesse, havia de andar sempre alegre e tão contente por ter todas as minhas ocupações bem indicadas. Não havia nunca de me apressar. Não. Isso faloia muito bem. Parece-me a mim, porque isso já o faço. Nunca me apresso. Humilhar-me-ia ao fazer os atos de virtude e até os de humildade, segundo as ocasiões. E se não soubesse humilhar-me, humilhar-me-ia por o não ter sabido fazer. Procuraria sempre, tanto quanto possível, fazer todas as minhas ações na presença de Deus com o maior amor e humildade que pudesse. Aqui aprende-se a fazer isso, não é verdade? E que outra coisa temos nós que fazer? Nada, absolutamente. Parece-me também que me teria em muito pouca estima, comparando-me com os outros. Se tivermos coragem para deixar quanto tínhamos no mundo, muito mais necessitamos para nos deixar a nós mesmos. Pouco foi o que deixamos no mundo, mas como foi tudo quanto tínhamos, foi deixar tudo. Agora não nos resta nada a fazer, senão o que está escrito para nós. Comecemos, pois, todos os dias a fazer as coisas mais bem feitas. Também havia de ler muitas vezes o capítulo da humildade e o da modéstia. E vós não o ledes frequentemente? Algumas vezes? Faremos muito, bem o sei, e Deus nos ajudará. Não nos falta coragem. Façamos tudo bem. Bendito seja Deus. Fragmentos da história da galeria. Dá-se este nome à narração da Madre Maria Adriana Fischer sobre os começos da Visitação, quando a pequena comunidade residia no arrabalde de Annecy, numa humilde casa chamada Casa da Galeria. Quando Nosso Senhor me fez a graça incomparável de entrar no nosso instituto, não havia ainda nele senão 6 religiosas que viviam como anjos em pureza e amor, e que eram recompensadas com muitas graças extraordinárias na oração, de maneira que se teriam esquecido de tomar o necessário para a vida corporal, se o nosso santo fundador não nos tivesse feito compreender que desejava fôssemos tão prontas em obedecer ao primeiro toque do sino para ir para o refeitório, para os recreios e o deitar, como para o levantar e o ofício, dizendo-nos: minhas queridas filhas, o mesmo Deus que vos chama ao ofício e à oração, chama-vos também à refeição e ao descanso. E como eu desejo que sejais mortificadas a toda a vontade própria, desejo que em todos os momentos do dia e da noite vivais em espírito de sacrifício interior, o que substituirá as disciplinas, jejuns, cilícios e etc. Asseguro-vos, minhas filhas muito amadas, do nosso comum Senhor, que se fordes fiéis a todas as práticas das vossas regras, arrebatareis o seu coração, pois elas não são obras do homem, mas sim do Espírito Santo. Afianço-vos que não escrevi nelas coisa nenhuma senão por sua inspiração. A primeira que me deu foi de edificar um santo retiro para mulheres enfermas do corpo e sãs de espírito, e por isso não quero que se introduzam outras austeridades além das que estão marcadas. Houve uma vez uma pequena divergência entre as nossas irmãs, Favre e de Chastel, acerca de uma prática de virtude. O nosso santo fundador, a quem nada se ocultava, foi disso informado. Veio fazer uma conferência à comunidade e, entre outras coisas, falou da união que devia existir entre nós.
Depois, dirigindo-se à nossa digna mãe, disse: São as nossas queridas filhas muito unidas e amigas uma das outras? Poderia acontecer alguma vez dizerem algumas palavras menos agradáveis e menos respeitosas. Se isso se desse, do que não nos deveríamos admirar, o remédio é este. A irmã que ralhou pôr-se-á de joelhos e dirá àquela a quem causou pena: Minha irmã, perdoe-me. Rogo a vossa caridade que peça pela minha conversão. E acrescentou: Comecemos aqui esta prática. Minha irmã Perrone Marie e minha irmã Jaqueline, aproximai-vos. Ponde-vos de joelho e que a nossa irmã Perrone Marie peça perdão, o que fizeram sem dificuldade. Depois abraçaram-se muito cordialmente e o nosso santo fundador disse: Muito bem, estou muito satisfeito. Coragem, minhas queridas filhas. Nas nossas dificuldades, vamos à nossa mãe sem perda de tempo em querer resolver-nos por nós mesmas, que não somos bons juízes nas nossas causas próprias. E assim praticaremos as duas virtudes queridas do nosso Divino Mestre, que nos há de abençoar eternamente. Uma vez vimos a nossa irmã de Chastel comer no refeitório uma maçã bichada. No recreio, gracejamos com ela por causa disso. O nosso santo fundador soube-o e, numa conferência, disse-nos que tivéssemos os olhos baixos no refeitório para não constranger as que quisessem fazer semelhantes mortificações. Devemos, minhas queridas filhas, disse-nos ele, edificar-nos das virtudes das nossas irmãs, sem nos rirmos, nem falar-lhes nisso, temendo que a vaidade lhes faça perder o merecimento. Desejo que entre nós se não fale da comida. Comamos com simplicidade o que nos apresentarem, quer seja do nosso gosto, quer não, contanto que o nosso saco de vermes se sustente, é quanto basta. Minhas queridas filhas, deveis ter um grande respeito umas pelas outras. Sei que os padres jesuítas, ainda que se encontrem 100 vezes por dia, tiram sempre o seu barrete. Quanto a vós, fareis só a inclinação de cabeça quando vos encontrardes, e para vos afastardes mais das maneiras do mundo, às seculares fareis inclinações. Estará assim bem, minhas filhas? Todas responderam: Sim, Monsenhor. Passou por aqui um religioso Bernardo, continuou o santo, que me disse haver em Itália religiosas tão apegadas aos seus terços, estampas, estojos ou coisas semelhantes, que algumas prefeririam sair dos seus conventos a deixá-las. Eis porque me pareceu que devíeis trocar todas essas coisas umas com as outras, para não vos apegardes senão a Deus. E para isso escolher-se-á o último dia do ano, quando se trocam os santos. Os padres jesuítas tiram-nos todos os meses, mas quanto a nós, contentar-nos-emos em tirá-los todos os anos. Como é que isso se há de fazer? Disse a madre de Brechard. Tomareis todos os vossos terços, respondeu, as cruzes e tudo aquilo que deveis trocar, e fareis pequenos lotes, pondo-lhes em cima o nome do santo, e depois tirareis a sorte. Mas ainda não é tudo, minhas queridas filhas. Tenho grande aversão ao que se faz em algumas religiões, nas quais as religiosas são designadas a Senhora Mãe Anciã, a Senhora Mãe Eleita, a Senhora Mãe esta, a Senhora Mãe aquela. E por isso, para que não seja essas primazias entre nós, que somos pequenas, tirar-se-ão os turnos, escrevendo nos bilhetes dos santos, número 1, número 2, e assim por diante, segundo o número das irmãs que houver. Cada uma tirará a sorte e ficará no ano seguinte com o turno que lhe couber. Desta forma, viveremos perfeitamente desapropriadas. Dizendo isto, deu-nos a bênção e retirou-se. No dia de São Lourenço, de 1612, o nosso bem-aventurado pai
fez uma conferência à comunidade. Monsenhor, disse a nossa veneranda fundadora, explicai-nos o que é a afabilidade e a sobriedade. A afabilidade, minhas queridas filhas, respondeu, pratica-se, como diz São Paulo, fazendo-nos tudo para todos, para ganhar a todos, acomodando-nos à maneira de ser e gênio dos outros e compadecendo-nos dos aflitos, pois não seria a propósito irmos rir para junto de uma pessoa aflita, nem também apresentarmos-nos tristes diante de outra que estivesse alegre. A sobriedade é comer segundo a necessidade e nada mais, cada uma segundo o que precisa. De ordinário, as pessoas melancólicas comem mais do que as outras. Eis, por exemplo, duas pessoas. Uma está sequiosa e bebe 2 copos de vinho. A outra, que o está menos, se beber tanto, falta a sobriedade e temperança. O mesmo acontece com o comer. Apêndice. Fragmentos das cartas e sermões que em edições mais antigas foram inseridos para que se tivesse uma noção mais completa do pensamento de São Francisco de Sales. Excertos inseridos na palestra 15, do próprio juízo. Ah, sim, dir-me-ei, é duro ao amor próprio sujeitar-se em todas estas ocasiões. O meu superior ou a minha superior é séria. Logo me vê rir com gosto. Pergunta-me, por que estás a rir? Boa pergunta, por que rio? Porque estou alegre. Se ao contrário a superior é jovial, imediatamente que vê que eu não rio, pergunta-me, por que estás triste? Não é isso insuportável? Pois nada pode agastar mais os melancólicos do que perguntar-lhes por que o são, pois de ordinário não sabem dar uma razão que seja aceitável. Se a superiora vos diz, ou a diretora, quando lhe falais na vossa confissão, não vos confesseis de tal e tal coisa, não é uma ordem, mas simples direção. As que ficam tranquilas, sujeitando o seu juízo e acreditando o que a superior ou a mestra lhe diz, que não há matéria para confissão, que não se devem confessar disso, procedem bem. E quando se lhes pergunta, não tendes mais nada a dizer? Respondem facilmente que não, ou, se o não fazem, podem fazê-lo sem escrúpulo. Mas as outras, que se não sentem satisfeitas, sem confessar a coisa que lhes disseram não haver matéria de confissão, se preferem contentar o seu amor próprio do que seguir a direção, ainda bem que o digam, mas sem preâmbulo, que a superiora lhe mandou que se não confessassem disso. Por exemplo, o confessor demora-se na confissão e eu precisaria desse tempo para outras coisas. Ou então, a superiora me repreenderá porque me demorei. Tanto talvez até me pergunte, sem contudo querer saber, mas para me mortificar, o que tinha tanto para dizer. Por tudo isso estarei inquieta diante do confessor. Ó meu Deus, não sejamos tão pouco afeiçoadas à mortificação, a ponto de querer evitá-la o mais possível. Dizeis, minha querida filha, que é pelo receio que tendes de contristar a superiora. Oh, não, perdoai-me, isso é uma desculpa do amor próprio. Não devemos pensar que as superioras são tão melindrosas. Não é tanto assim. E não vos instam, nem obrigam a dizer o que não quereis dizer, a não ser por simples confiança. E não julgará como receais que vós não lhe quereis dizer tudo, e mesmo que assim fosse, ela não se deveria preocupar. Excerto inserido na palestra 17, sobre vários assuntos, das aversões. Quando vindes falar à superiora e ela vos diz, ai, porque talvez tenha a cabeça cheia de martelos, pedra e cal, pela preocupação que tem de adiantar a construção, essa palavra que vos disse só significa: deixai-me em paz, tenho mais em que pensar.
Não o diz, mas não deixa de o pensar. Isto é o que parece ao vosso amor próprio, porque se retira muito perturbado, dizendo lá consigo: meu Deus, que superiora! Tem tão pouca virtude que não pode suportar que lhe falem. Meu Deus, em vez de ter esse pensamento, farias melhor em considerar que o que vosso amor próprio procurava era que a superiora vos chamasse carinhosamente, minha querida filha, escutando amavelmente o que lhe queríeis dizer. Ordem da Visitação de Santa Maria, vida religiosa contemplativa, a serviço da Igreja pela salvação das almas. Fundada em 1610, em Annecy, na França, por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal, para dar a Deus filhas de oração tão interiores que sejam dignas de o adorar em espírito e em verdade. Uma vida de oração individual e comunitária, com seus momentos fortes definidos pelas constituições, mas que se prolonga durante todo o dia na contínua união com Deus, louvando, agradecendo e intercedendo por tantos irmãos que pedem nossas orações, além de todas as necessidades da Igreja e da humanidade. Uma vida vivida na simplicidade da existência humana, no trabalho, na oração, no silêncio e na alegria da vida fraterna em comunidade, buscando em primeiro lugar a Deus e a sua glória, vivendo sempre na sua presença e na ação da sua graça divina. A mística da nossa espiritualidade é centrada no mistério da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, e no Sagrado Coração de Jesus, que se revelou a nossa irmã Santa Margarida Maria Alacoque e nos deixou a missão de amar e fazer amar o seu Sagrado Coração na honra, na adoração, na reparação e na divulgação dessa devoção.